Olá, como eu falei no primeiro vídeo, que o objetivo desse canal, além de falar das dificuldades que uma pessoa com depressão enfrenta, também falar de aprendizagens com músicas, com filmes, com histórias de superação. E hoje a história que vai nos inspirar é a história de Joshua McDowell. Hoje ele já tem, eu estava assistindo um vídeo dele hoje, ele já tem mais de 60 anos. Pelo menos é o que aparenta, né, na, na fisionomia dele, né. Ele fez um filme contando a história dos primeiros anos da vida dele. Eu acho que tem uns mais de 5 anos que eu assisti o filme. Mas a história dele é bem interessante sobre vários aspectos. Ele sofreu abuso sexual na infância, então vem quebrando aquele conceito que só mulheres são abusadas, né? Que homens também são abusados na infância, sexualmente. Ele falou para a mãe dele e a mãe dele não acreditou. Então isso gerou muita raiva nele. E o pai dele era alcoólatra, espancava a mãe dele. Isso ainda gerava mais raiva nele. E a mãe dele era uma mulher de muita fé. A mãe dele sempre dizia: meu filho, Deus vai transformar seu pai. Ela assim, uma mulher assim, de uma força que eu nem sei. Acho de onde ela buscava tanta força para enfrentar tantos desafios. Ela ficou doente do último espancamento que o marido dela fez nela, e ela chegou a ficar hospitalizada e morreu. E o Joshua odiava o pai dele. E ele não, devido a toda essa situação, né, do abuso sexual, do pai alcoólatra, espancador, ele, ele cresceu com muita raiva. E ele chegou até, ele se considerou uma pessoa cética e não acreditava em Deus. Essa parte da história que eu estou falando, é a história dele, é os primeiros anos da vida dele, né? Acho que até a faculdade. Acho que o filme vai até a faculdade. E ele tinha muita raiva do pai dele. E ele também não acreditava que Deus existia, porque como é que se Deus existia, como é que podia permitir toda aquela tragédia na vida dele? Porque muitas pessoas também passam por esses conflitos. Eu mesmo, a minha fé ficou muito abalada quando eu descobri que tinha sido abusada, né? Porque por longos anos eu não tinha consciência que tinha sido abusada. Eu confesso que isso muito abalou a minha fé. Deus está restaurando meu coração e a minha mente. Deus está trabalhando nisso, na minha mente, no meu coração.
Por exemplo, alguém, eu não sei aonde foi que eu li, alguém escreveu assim, é, Deus permitiu que aqueles 3 jovens lá na história de Daniel, os 3 amigos de Daniel, fossem jogados na fornalha, mas não permitiu que o fogo os queimasse. Ele permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas fechou a boca dos leões. Os leões não tiveram fome naquela noite. Então, é mais ou menos isso que acontece na vida da gente. Porque a gente tem que lembrar que a gente mora num mundo caído, num mundo das trevas, num mundo que é dominado pelo mal. A gente tem que estar sempre lembrando disso. E que o mundo não anda segundo as regras de Deus. O mundo não anda segundo os mandamentos de Deus. Então, por isso que coisas ruins acontecem. Por isso que tragédias nos acontecem. Porque a gente mora num mundo caído. E o Joshua, ele foi para a faculdade. Quando ele foi para a faculdade, a mãe dele já tinha morrido. E ele se afastou do pai dele. E lá na faculdade, tinham uns colegas dele que eram cristãos. E ele fez um desafio aos colegas, que ele iria estudar sobre a história de Jesus e iria provar para eles que Jesus não existiu. Então ele foi estudar, ele chegou a viajar para estudar os textos originais, para estudar nas bibliotecas onde tinham mais uma diversidade de material dessa época. E, e o que ele descobriu, na verdade, Deus se revelou para ele, né? Eu vejo assim. Deus se revelou para ele. Deus mostrou para ele que ele é real. É por que eu quero falar essa história? Porque tem muitas pessoas hoje que não acreditam em Deus, que dizem, que acham que Deus é fruto do imaginário humano. Essa palavra, eu gosto muito dessa frase que é do Augusto Cury, né? Fruto do imaginário humano. Augusto Cury também já foi ateu. E ele também foi estudar a história de Jesus. Aí a conclusão que ele chegou, que Jesus não cabe no imaginário humano. Ele foi real. Ele é real. E foi o que aconteceu com Joshua. Então ele até num relato que eu estava assistindo agora, ele ficou muito envergonhado porque ele tinha apostado com os amigos dele, né, que ia provar que Jesus não existia. E agora, né, ele estava naquela luta interna, né, do orgulho, de não querer perder e ao mesmo tempo de ter encontrado a fé, de ter encontrado Jesus, de ter encontrado Deus, de ter se reconciliado com Deus.
Mas ele ainda continuou com muita raiva do pai dele e ele não conseguia perdoar o pai dele. Mesmo o pastor conversou com ele, a igreja que ele frequentava, que ele tinha que perdoar o pai dele. E, e aconteceu uma série de coisas que juntou ele e o pai dele, porque ele sofreu um acidente, acho que foi um acidente de carro. Agora eu tô lembrado direito, porque ele sofreu dois acidentes. Um lá no local onde ele trabalhava, que caiu um ferro na cabeça dele, e outro foi um acidente de carro. Acho que foi do acidente de carro. Aí ele ficou todo imobilizado, ele só mexia os olhos. E daí ele ia ficar com o pai dele, para o pai dele cuidar dele. E, e aí ele tem no encontro com o pai dele, agora eu não me recordo bem como foi exatamente, mas o fato é que o pai dele se converteu. E foi uma mudança tão extraordinária, porque assim, ele se transformou de um alcoólatra que espancava a esposa, agora num cristão que pregava o evangelho. Foi uma mudança assim extraordinária. E aconteceu que a esposa dele tanto acreditava que iria acontecer. A esposa dele sempre dizia para o Joshua: seu pai vai se converter. Deus vai transformar seu pai. Essas eram as palavras dela. E ela não assistiu isso em vida, né? Mas aconteceu. E essa história, para mim, é uma história de fé e de coragem. Porque o Joshua teve a coragem de fazer um filme contando a história dos abusos, contando a história do espancamento da mãe dele, do pai dele alcoólatra. E que ele superou tudo isso através do encontro dele com Deus, né? Eu não sei se ele continua ainda com esse trabalho, mas na época que eu assisti o filme dele, ele trabalhava com jovens viciados em pornografia. Ele fazia um trabalho, não sei se ele continua ainda, mas nessa época ele é escritor de vários livros, ele escreveu mais de 100 livros. Então é uma história bem profunda, é uma história forte e que eu incentivo vocês a assistir o filme dele, a pesquisar mais sobre a vida dele e para mim é uma história de grande inspiração, né? E ele superou os traumas dos abusos sexuais, né? Ele não relata que fez terapia, né? Isso ele não relata se ele fez terapia. Ele não se tornou um abusador, porque a maioria dos abusadores são pessoas que foram abusadas. E eu estava até refletindo isso hoje. Graças a Deus que eu não me tornei uma abusadora.
Eu até participo de uma irmandade um dos requisitos para ser membro dessa irmandade é não estar abusando de nenhuma criança. Aí me trouxe assim a reflexão, porque eu nunca tinha parado para olhar algo positivo nessa situação. Assim, poxa, eu nunca na minha vida nem senti vontade de abusar de uma criança. Pelo contrário, eu tinha. Agora não, mas até em pouco tempo eu tinha medo das crianças. Não sei o porquê, mas eu tinha medo das crianças. Então, a história de hoje era sobre a história do Joshua McDowell, que fala dessa questão de não acreditar em Deus, questão de ter sofrido abusos, né? Ele foi abusado por um homem. Homens não abusam só de mulheres, abusam de homens também. E que ele superou. E que se ele é uma história de motivação, porque se ele superou, nós que sofremos isso também vamos superar. Em algum momento a chavinha vai virar na nossa mente e de repente esse passado não vai mais nos machucar. E de repente esse passado não vai mais doer. Vai ser só uma lembrança. E eu quero agradecer por vocês me assistirem. Quero agradecer pelos inscritos no canal, por vocês estarem compartilhando os vídeos com seus colegas. E eu desejo assim que muitas coisas boas aconteçam na vida de vocês. Muita paz, muita serenidade. E desejo tudo de bom, sabe? Porque é maravilhoso desejar coisas boas.